1001 livros para ouvir antes de morrer. Vocês se lembram deste guia? Este guia que já recebeu diversas atualizações e capas. Este guia que também inspirou outros modelos, como 1001 livros para ler antes de morrer, 1001 destinos para conhecer antes de morrer, 1001 jogos de videogame para jogar antes de morrer, etc. Então a gente tem aqui um calhamaço com diversas recomendações de livros e a responsabilidade é discorrer um pouquinho sobre essas escolhas aqui, baseado no que eu tenho na minha coleção. E aí, a gente sabe, né? 1001 é um número alto, mas se tratando de música não é alto. Então, tem que ser uma seleção bem minuciosa. Só que não foi feita essa seleção por um só crítico musical, não. Cerca de 90 críticos especializados ajudaram a desenvolver esse produto final aqui, que foi essa esmera seleção de 1001 discos. E essas atualizações que foram tendo ao longo dos anos foram atualizações que visavam acolher os lançamentos, né, do começo ali dos anos 2010, etc. Então foi uma febre essa série, mas nós temos também as próprias críticas em relação a elas, porque de 1001 discos não tem Stevie Wonder? Como assim? 90 caras não gostavam do Stevie Wonder, mas por que eles repetiam outros artistas que nem deveriam, sabe, ter essa relevância toda? Talvez devesse haver uma divisão mais justa, não acham? E também eu não vou me ater muito aos critérios que eles mesmos tratam de deixar claro no início do vídeo, do livro, aliás, mas não tem Stevie Wonder, então é um pouco difícil de respeitar uma lista como essa, né? De críticos de grande gabarito. Outra coisa também é que listas alheias. Eu adoro listas, confesso, não necessariamente de segui-las como um desafio para a vida toda, mas eu mesma elaboro as minhas próprias listas e imagino que vocês o façam também. É um processo divertido, listar tudo e ir selecionando aquilo que já foi atingido, etc. E tratar a música nesse sentido, em alguns momentos, é legal também. Eu acho que dá para se divertir bastante. Mas somos ouvintes e algumas coisas nós não concordamos. Então, por haver 90 críticos, espera-se uma maior diversidade nos estilos musicais, não acham? Porque o mundo é grande. Portanto, gente, por haver 90 especialistas em música, o resultado deveria ser mais surpreendente. Obviamente, não é isso que acontece. A gente vai ter, né, uma seleção mais eurocêntrica ou dos Estados Unidos e só. Nada demais. Não vai ter espaço para música mais independente, alternativa? Obviamente que não. Porque há muita coisa que, né, muitos álbuns que são grandiosos, mas que não tiveram devido reconhecimento, a gente sabe, a maior parte deles. Então a gente vai ter aqui o modelo básico que apareciam nas revistas, nas rádios da época, na MTV. São nesse panorama que a gente vai explorar essa seleção de discos, ok? Então, quais são os 1001 discos que a gente tem que ouvir antes de morrer, segundo esses caras aqui? Eu vou mostrar para vocês a seleção que eu tenho em casa, ok? De 1001 discos, eu tenho cerca de 21.
É um número pequeno, eu sei, mas anualmente eu pretendo trazer uma atualização para ver o que mudou, né? O que foi adicionado. E tem muitos discos aqui, cerca de 130 que eu já ouvi, fora os que eu tenho, discos que eu também aprecio, não necessariamente que eu os considere os melhores para se ouvir antes de morrer, mas que eu gostaria de ter algum dia. Mas no momento não é o caso, então vamos nos ater aos discos que eu tenho. E é legal, né? Começa já com o Jimi Hendrix aqui. Temos o prefácio com toda a explicação de como foi feita a tal curadoria. Os livros, eles seguem, né? Aliás, os álbuns, eles seguem com uma resenha crítica. Faz menção às músicas que contém no respectivo álbum. A foto da turnê, do artista em si. Mas não são todos os álbuns que vão receber toda uma página exclusiva, ou até duas, né? Como este aqui do Studios Fan House, que eu já dei de presente, mas não o tenho, infelizmente. Então, em alguns casos, sim, vai ter todo esse reconhecimento, mas na maior parte o livro ele é curto e vai ter no máximo isso aqui, né? Que é um capítulo, uma coluna, contando um pouco mais do álbum. E aí a gente vai começar. O livro também é dividido por décadas do século XX. Então, as décadas começa na década de 60 e vai até os anos 2000, né? Lembrando que esse livro foi lançado em cerca de 2006, 2007, por aí. E aí a gente vai começar, então, agora, com a nossa seleção anos 60. Vou mostrar o que eu tenho dos anos 60, ok? E já começou que eu não tenho nada dos anos 60. E não devo me orgulhar. Eu gosto da música dos anos 60, mas conheço pouca coisa ainda. Então não tenho nada dos anos 60. Tem alguns artistas que se repetem, por exemplo, Simon & Garfunkel. Eu tenho muitos discos do Simon e do Garfunkel, mas são coletâneas. Não são os três que aqui eles julgam como os melhores, então já não deu certo de certa forma. Então, anos 70. Anos 70, a gente só pensa no Bowie, no T-Rex. E os do Bowie dos anos 70, que eles consideram os melhores, eu não tenho. E já começa aí uma certa frustração. Dos anos 70, eu vou ter o Billion Dollar Babies do Alice Cooper, que eu já mostrei aqui, que é um descasso. Eu adoro esse bebê. Acho legal um disco, né? Já os meandros do heavy metal, lá nos anos 70. E dos anos 70 eu tenho um outro artista, que esse não é americano, tampouco inglês. Esse é um francês. Um francês que orquestrava seus milhares de sintetizadores em palcos grandiosos e que não havia vocais. A gente está falando do Jean-Michel Jarre, com o Oxygen, que é o melhor disco dele. Realmente eu concordo que esteja nessa lista. Esse disco trouxe uma turnê foda também. E eu acho que ele, por ter esse som new age, essa atmosfera etérea, merece estar nessa lista. Eu gosto bastante. Muito fácil de encontrar Jean-Michel Jarre. Em qualquer sebo você encontra um preço bom. Então, esses dois discos, o que eu tenho dos anos 70.
é um pouco preocupante, né? Eu acho que dá para melhorar isso aí. Vamos ver no ano que vem o que eu vou trazer de bom. Então, anos 70, esses dois discos de verdade vocês têm que ouvir antes de morrer. Eu acho que vai ser revolucionário. Um de New Age e o outro de Heavy Metal. E aí a gente vai para os anos 80. Para os anos 80, galera, começamos com o Pedro Gabriel. Aqui tá o queridíssimo Peter Gabriel, traz aqui nesse disco, que ele tem ele seria o disco 3, né? Disco 3 da carreira solo dele. Esse disco aqui tem vários elementos, é uma doidice pura, um alto grau de experimentalismo, não estava previsto comercialmente, porque ele não estava seguindo aquele padrão esperado pela gravadora, e eu concordo, é um bom disco, vocês têm que ouvir antes de morrer, porque o Peter Gabriel, ele, depois que ele saiu do Genesis, ele continuou fazendo um bom trabalho solo. E aqui também tem Kate Bush, de novo, para alegrar os nossos dias. E aí, outro álbum dos anos 80, que já mostrei aqui, o Visitors, do ABBA, que é o álbum cujo o Björn e o outro cara, que eu esqueci o nome, já estavam separados da Agneta e da Frida. Então, clima de tensão durante a Guerra Fria. Eles tiveram mais liberdade artística também. E é um álbum que eu adoro, gosto bastante. E eu acho o melhor álbum do ABBA. O que vocês acham? Porque pra mim é o melhor, tem que ser ouvido com maestria. E aí a gente vai avançando alguns anos. Em 1984 aí começa o grande ano de uma banda que eu amo demais, uma banda que começou no pós-punk e pouco a pouco ela foi incrementando outros estilos. E é uma banda que eu já vi ao vivo ano passado aqui em São Paulo e que eu amei. A gente vai ter o New Gold Dream do Simple Minds. Como pode? Como pode um álbum desse, gente? 3 tipos de guitarras. E a gente vai ter esse álbum com músicas sensacionais, que eu amo muito. Esse disco realmente melhor do Simple Minds, tem que ser ouvido. Eu recomendo. E aí, voltando um pouco para 1982, eu acredito, temos aqui o Real, do Duran Duran. Aí a fase dos New Romantics, com uma New Wave que traziam sons mais melódicos. Eu adoro Duran Duran, adoro esse álbum também. Esse álbum tem a própria Real, tem Lonely in Your Nightmare, que é muito boa nessa edição. A versão americana eu não curto dessa música, eu prefiro nessa versão inglesa. Save Your Prayer, que toca exaustivamente nas rádios até hoje. New Religion, The Chauffeur, todas as músicas são lindas. E aqui a gente tem a ilustração do Patrick Nigel, que é um artista muito icônico dos anos 80, que ele trouxe toda essa identidade estética para a década, que a gente aprecia até hoje, né? Então, Real do Duran Duran, maravilhoso. É o único álbum do Duran Duran que eu creio que esteja nessa lista. Há discussões, né? Porque o primeiro álbum do Duran Duran também é maravilhoso. Então, são listas, né, gente? Questão de gosto. E aqui, esse álbum até que eu me impressionei. Eu acho que é um dos álbuns mais diferentes que a lista se arriscou em colocar. Porque essa banda aqui,
É uma banda que ela não tem bem um estilo definido, ela transita entre o dream pop, o gótico, o post-punk. É uma banda pesada, com uma gritaria, tem uma atmosfera um pouco sombria. Essa banda aqui se chama Cocteau Twins e eu acho foda, foda demais. E tá na lista do 1001, olha só. Então, esse som aqui faz parte da minha vida. Já fui no Madame Satã só para ouvir o especial desse álbum. E é realmente lindo você ouvir assim, de madrugada, você sentir as nuances, todas as vozes e te desperta várias sensações. Eu gosto muito do Treasure e de outros álbuns do Cocteau Twins também eu recomendo. Outra banda que contém um único álbum aqui na lista e que eu acho ok, mas é que é um álbum maravilhoso, que é o Hunting High and Low do A.H.A., um álbum de 1985, banda norueguesa, para quem não conhece, né? E aqui a gente tem Take On Me, Hunting High and Low, temos The Sun Always Shines on TV, e diversas outras músicas. Fez um sucesso estrondoso, a MTV ajudou-os a alavancar, e com essa era do videoclipe, assim como no do Duran Duran, tudo fez sentido. Esse álbum aqui, até hoje, é muito bem quisto, muito desejado, faz sucesso, então você tem que ouvir, se é que você ainda não o ouviu. Agora, outro álbum que eu gosto demais também. É um álbum que todo mundo tinha em casa nos anos 80, é um álbum que todo mundo gostava, desde seu tio que curte música brega até os metaleiros, qualquer pessoa de sã consciência curte esse álbum. É um dos melhores álbuns de todos os tempos, de verdade. Você tem que ouvir esse álbum na íntegra, que é Brothers in Arms, do Dire Straits. Esse álbum aqui era de fácil acesso em qualquer selo, qualquer lugar. Era muito fácil. Agora ele valorizou. Tá bem caro, tá chegando aos R$100, mas eu encontrava esse disco por R$5. E tem tudo de bom. Sério. Eu não tenho palavras para mensurar o tanto que eu amo esse disco. A própria faixa Brothers in Arms, aquele videoclipe de Brothers in Arms. Também curto So Far Away, curto Walk of Life, Your Latest Trick, que eu fico triste por não ter a versão completa aqui no álbum. Ela é cortada. Então eu tenho que ouvir por outra mídia, porque aquela introdução pra mim me arrepia. Mas no geral, Why Worry, gosto bastante. Muitas pessoas já tocaram, né? Why Worry. Por exemplo, o Art Garfunkel já tocou. Ai, é tudo, gente. Esse álbum aqui, edição simples, não tem nada demais, mas é um álbum que tem que ser ouvido imediatamente. Ok? Tem várias influências do blues. E tem Mark Knopfler, que hoje, dia 12 de agosto, está fazendo aniversário. Então, a ele, um dos melhores discos de todos os tempos. E a gente vai continuar na Inglaterra, porque Inglaterra é o antro da música de qualidade. Nós vamos ter uma banda bem melódica, uma banda que parece inofensiva, mas tão bonita, com traços melódicos que realmente tocam na gente, que é All Talk Talk. Temos esse álbum aqui.
Tem muitas partes bem instrumentais, lindas também. Eu adoro, curto demais esse disco. Tem umas guitarras que choram, assim como as guitarras do Knopfler também. Então, esse álbum que se chama The Color of Spring, todo colorido, ele é muito bom, muito bom. É o único do Talk Talk que eu tenho, e esse eu acho que é um álbum que você tem que ouvir antes de morrer. E aí aqui temos outro álbum que eu gosto. Agora vai começar alguns comentários. Este álbum que tá aqui é de um cantor solo. Esse cantor canta demais. Teve uma morte horrível, lamentável. Uma vida também, na qual ele escondia muito de si. Ele tinha um grande talento também, e vocês gostam bastante, que é o George Michael com Faith. E eu gosto, gente. Eu gosto do George Michael demais, especialmente no One. Mas eu não colocaria esse álbum, não acho que você tem que ouvir, você tem que ouvir. Você tem que ouvir, você pode ouvir, mas você não tem que. Ele é bom, eu adoro essa estética aqui do couro, né, na comunidade gay. O Elton John também lançou. Tem muitas músicas boas, I Want Your Sex, Father's Figure, One More Try, eu adoro. Mas de resto, é um disco que eu gosto, mas não é um disco que eu amo. Então, quem sabe, né? Eu acho que talvez eu tenha que ouvir mais. Dá pra contar nos dedos quantas vezes eu ouvi esse disco. Então, às vezes, ele tá merecendo mais a minha atenção. O que vocês acham? E aí, a gente vai repetir um cantor inglês da lista. Esse cantor inglês, ele vai aparecer, acho que 3 vezes no livro, mas eu só tenho 2 dele. E vai ser o Soul. Soul do Peter Gabriel Again, com Kate Bush Again. Eu adoro esse disco também. Ele já não é experimental, psicodélico como o terceiro do Peter Gabriel, mas ele é um bom disco também. Tem Don't Give Up com a Kate Bush. Tem também Red Rain, In Your Eyes, muitos sintetizadores. É ótimo. E agora a gente vai para uma polêmica que eu não concordo que esteja aqui. Até porque é uma banda, uma das bandas que eu mais ouvi na minha vida, especialmente na adolescência, cuja qual eu tenho um certo carinho e um certo conhecimento também para dizer que esse álbum definitivamente não deveria estar na lista. Não é possível, eu acho que eles escolheram devido a uma música só, que é espetacular por si só, mas não justifica a presença nessa curadoria, não acham? Uma música só não faz um álbum. E aí é um álbum que na versão LP é duplo, porque as faixas são longas, né? Faixas de 10 minutos, 9 minutos, 7 minutos. Que é And Justice for All do Metallica. Um dos pouquíssimos álbuns de metal que eu tenho aqui na minha coleção. E que é um dos mais inferiores da banda. One é uma obra-prima. É uma faixa presente aqui, obra-prima. Eu sei, é incrível. Mas as outras músicas são músicas que eu realmente... Eu sinto até uma certa irritação em ouvir, de verdade. Sei que eu tô cometendo um crime falando isso, mas eu não entendo por que esse álbum tá aqui. Eu tenho que verificar quais os outros álbuns do Metallica que estão, mas não são muitos. Não são muitos, são poucos. Eu não sei por que esse veio para aqui. Lembrando que aqui
a seleção não vai incluir álbuns ao vivo, não vai incluir coletâneas, obviamente, somente álbuns de estúdio. E o Metallica tem coisa melhor, né? O que vocês acham? Vocês acham que merecem estar na lista de 1001 discos para ouvir antes de morrer? Porque eu acho que não. E aí, outro disco, este eu gosto bastante, é de uma banda que eu adoro, que eu já fui num show em 2013, uma banda que eu tenho bastante coisa, muito apreço, participava de comunidades no Orkut, e que eu acho eles demais, todos os discos. Tá aqui o Actually, do Pet Shop Boys. É um disco bom? É, mas o Please, que é o primeiro álbum do Pet Shop Boys, é 10 vezes melhor do que esse. Não tá na lista. Não tá na lista, é revoltante. Então eu gosto desse álbum, mas eu não acho que é um dos melhores do Pet Shop Boys. É ótimo, mas a nível Pet Shop Boys eles têm melhores, entendeu? Então... E tem muito Pet Shop Boys nessa lista. Então, é isso, esse monopólio. Esse monopólio, eu não concordo. E aí, só pra mostrar o quanto que eu gosto de Pet Shop Boys, até fita, cassete eu tenho do Actually. Versão inglesa. Comprei na London Calling em 2013. Só que era London Calling que não ficava na Galeria do Rock, ficava na outra galeria, acho que era a Galeria do Roy Reggae aqui em São Paulo. E me marcou bastante, porque o dono ou um lojista de lá, ele disse que a banda favorita dele é o Roxy Music. E pra mim, nossa, sério? Alguém tem Roxy Music como uma banda favorita? E gente. E do Roxy Music eu não vou trazer nada pra vocês aqui. Tá no livro, é mencionado umas 4, 5 vezes, eu não tenho nada. Não tenho nada, infelizmente. Mas enfim, então, Actually, segundo os críticos, você tem que ouvir antes de morrer. Outra banda que adora um sintetizador e que nesse álbum é extremamente eletrônico, é uma banda também de Manchester, uma banda muito famosa que eu também já fui em um show em 2017, que é o New Order Technique. Este álbum aqui com encarte. Este álbum aqui, que não é tão famoso assim do New Order, mas tá na lista. Esse e o Low Life estão na lista com os melhores álbuns para ouvir antes de morrer. Eu concordo? Não concordo. É um bom álbum? É. Eu gosto. Mas não acho um dos melhores, não. Então, eu não colocaria na minha lista, embora eu goste. Outro álbum também que eu não colocaria na lista é esse aqui, da cantora que até hoje é considerada a rainha do pop, que é a Madonna, com Like a Prayer. E eu amo a faixa título Like a Prayer. Eu acho tão épica, tão profana. E, sabe, é uma música que ela vai subindo de tom. Eu acho foda, mas é só Spanish Eyes, Cherish. As outras eu não curto muito. De verdade. Não acho que é o melhor álbum da Madonna. E eu acho que é o único que tá aqui. Eu acho que é o único. Não tem outros. Não faz sentido. A Madonna tem álbuns melhores do que esse. E aí, de novo, gente, outro álbum que você tem que ouvir antes de morrer. Esse eu concordo. Eu concordo com Behavior. Behavior é espetacular. Ele vai ter My October Symphony, vai ter a própria
Been Boring, que é lindíssima também, né? Tem So Hard, Only the Wings, todas as músicas são maravilhosas. Eu concordo, mas 3 Pet Shop Boys, eles deveriam tirar um e colocar Stevie Wonder, né? Ainda tô revoltada. E aí acabou, gente. Esses são os álbuns dos anos 80 da lista dos álbuns que eu ouvi, que eu tenho. Para finalizar, a gente vai para os anos 90, que é um caminho na música mais distinto. A gente já, nessa fase, recebemos muito do gótico, muito do grunge, muito também da Euromusic. Com esse álbum aqui, a gente vai ver essa banda inglesa recebendo outra roupagem, que é a roupagem definitivamente da banda. E esse álbum acho que tá no meu top 10 de todos os tempos. Esse você realmente tem que ouvir, que é o melhor álbum do Depeche Mode, que é o Violator. Esse álbum aqui não tem pra ninguém. É um álbum também para você ouvir sozinho. Ele vai ter Policy of the Truth, Word in My Eyes, vai ter tanta coisa, Blue Dress, Clean. E todas essas faixas, elas... eu não sei, elas... envolve um ser superior. Você se conecta com... eu não sei informar. É tudo muito superior aqui. A gente tem a formação clássica, né, com Alan Wilde, o Andy Fletcher, Martin Gore e o Dave Gahan. Espetaculares. Eu amo esse álbum. Mas não aceito que o Depeche Mode não venha ao Brasil. Eles têm que vir mais. Deveriam vir, porque agora não vem mais. Só que esse álbum aqui merece tudo isso. E aí nos anos 90, então, 1990. E aí chegamos em um álbum aqui de uma cantora, acho que é o único álbum de cantora solo que eu trouxe da coleção, que também é algo que eu preciso melhorar, que é o álbum de uma cantora irlandesa, que eu creio que se chama Sinéad O'Connor, creio que sim, e tem a espetacular versão de Nothing Compares to You. Essa música, sabe, o ódio contra a igreja, contra o abuso. É muito foda essa música, o clipe é belíssimo também, atemporal. Este álbum aqui, eu não acho que deveria estar na lista. Confesso que eu não concordo. É um álbum que eu só ouvi 2 vezes. Da primeira vez, eu não gostei. Foi difícil. Só gosto da faixa título. Da segunda vez que eu ouvi agora à noite, eu gostei um pouco mais. Então eu estava pensando em me desfazer desse álbum, porque uma música só não se sustenta pra mim. Eu gosto de ouvir os álbuns completos. Mas eu creio que de um ano pra cá eu amadureci. E tem algumas músicas que eu já me simpatizo mais. E o que eu mais valorizo agora nela foi a ousadia. Ela traz canções a capela, ela traz arranjos típicos da música irlandesa. Cada música dela tem um tom, que é um tom de denúncia, óbvio, e é uma revolta muito grande. Mas algumas músicas são doces, apesar de serem revestidas de ódio. Mas, então eu tô reconsiderando. Já estou gostando mais. Acontece muito, né, gente? De comprarmos um álbum só pelo título e não gostarmos do álbum. Mas, na segunda, na terceira chance, a gente vai abrindo a mente. E é isso que tá acontecendo. Vamos ver. Vocês curtem esse álbum? Vocês já ouviram? O que vocês acham? E para terminar
a lista dos 1001 discos para ouvir antes de morrer. Outra repetição. Esse eu não entendi por que foi aparecer aqui. É um álbum que eu adoro também, mas nada a ver. Nada a ver. A gente vai ter aqui de novo, o Pet Shop Boys com o Very, nessa minha capa amarela. Não é a capa laranja, que se inspira no Devil, mas é essa capa amarela, que o verso é quase a mesma coisa. Esse álbum é muito bom também, é um álbum dos anos 90 da banda. Pet Shop Boys, eles são fodas. Só que não precisava estar aqui. Não precisava, mas eu acredito que eles tenham funilado tanto os anos 90, porque não tem uma quantidade grande em comparação aos anos 80 e 70, que eles colocaram esse aqui para adicionar mais um pouquinho de valor. Mas, enfim, é isso, pessoal. Essas são as escolhas que eu fiz na hora de comprar os discos. E aí, eu tenho alguns dos preferidos desses 90 caras aqui. E aqui tá a coleção de 21 discos que eu recomendo. 19. Na verdade, eu recomendo todos, né? Eu acho que todo mundo tem que ouvir tudo. Mas que eu acho, por mérito, uns 18. Uns 18 eu acho que sim, são os melhores discos que vocês vão ter. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aí se vocês têm esses discos, se vocês concordam ou não, se vocês se baseiam em listas como essas na hora de ouvir as próprias recomendações. E se inscrevam no canal aí pra gente continuar falando de música e recomendando também. Até mais!